Mais velho do que Matusalém. A doutrina secreta. Capítulo 16. A liberdade absoluta. E o mestre disse: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não livres apenas das correntes dos homens, mas da maior de todas as prisões, o medo da morte. Em verdade vos digo, aquele que sabe que não pode morrer, esse já não teme, já não se curva, já não se vende. Ele é livre como o vento, forte como a luz, sereno como a água. A liberdade não é fazer tudo o que quereis, mas viver sem medo, guiados pelo Espírito. Pois quem vive na imortalidade já não é escravo do tempo nem das paixões, mas senhor de si mesmo. Digo-vos, portanto, a verdadeira liberdade é a herança dos que vivem em Deus, porque nada lhes pode ser tirado, nada lhes pode ser imposto, nada os pode separar da vida eterna. Ao ouvir essas palavras, muitos sentiram como se as correntes invisíveis que os prendiam tivessem se quebrado. Perceberam que, até então, haviam vivido acorrentados, ao medo de perder, ao desejo de reter, à pressa de conquistar antes que o tempo os consumisse. Mas agora compreendiam que o tempo já não tinha poder. Eram livres, não porque poderiam fazer tudo, mas porque nada mais poderia escravizá-los. Não havia morte a temer, não havia perda a lamentar, não havia destino a controlar. Era como se caminhassem por um vasto campo aberto, sem muralhas, sem portas, sem barreiras. O horizonte se estendia infinito, e em cada passo havia a certeza de que eram donos de sua existência. Não por arrogância, mas porque viviam em Deus, e em Deus nada lhes faltava. A liberdade absoluta não era desordem, mas plenitude. Era respirar sem pressa, viver sem medo, escolher sem peso. Era caminhar como filhos e não como servos. A liberdade absoluta é a consequência direta da consciência da imortalidade. Enquanto o homem acredita que sua vida pode ser tirada, permanece escravo do tempo, da morte, do poder, das paixões. Mas quando desperta para sua condição de imortal, torna-se verdadeiramente livre. Filosoficamente, essa liberdade não deve ser confundida com ausência de limites ou indulgência sem medida. Ela não é anarquia, mas plenitude. É a liberdade de viver sem medo, porque já não há nada a perder, de escolher com serenidade, porque já não se está coagido, de permanecer fiel à missão, porque já não se teme a morte. Essa liberdade é também a base da ética da eternidade. O homem imortal não age por medo de punição ou por desejo de recompensa, mas por amor e consciência. Ele vive segundo o Espírito, não por imposição, mas por harmonia. Sua juventude preservada, sua paz inabalável e sua vitalidade contínua são sinais dessa liberdade vivida em plenitude. Assim, a liberdade absoluta é a expressão máxima da longevidade extrema. Não apenas viver incontáveis dias, mas viver cada um deles sem correntes, sem medo, sem escravidão. É o estado de quem, unido a Deus, sabe que nada pode lhe ser tirado, porque já possui a eternidade. A liberdade plena não conduz ao vazio, mas à plenitude. Pois uma vez quebradas as correntes do medo e dissolvida a tirania do tempo, o coração humano descobre o que sempre buscou, a alegria que não se apaga. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, nem de conquistas passageiras. Ela nasce da certeza de que nada pode ser perdido, porque a vida é eterna. Nada pode ser roubado, porque o amor é indestrutível. Nada pode ser ameaçado, porque a morte já não existe. A liberdade conduz naturalmente ao júbilo, e esse júbilo não é efêmero, mas eterno. O homem que vive em Deus, consciente de sua imortalidade e senhor de seus dias, transborda de alegria. Não uma alegria superficial, mas a alegria que brota da eternidade presente. Assim, o próximo passo de nossa jornada é contemplar a alegria eterna, o estado em que a vida se torna celebração contínua, cântico sem fim, expressão plena da união com Deus.